Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu espero que esteja tudo certinho com vocês. Essa vai ser a nossa 26ª aula do curso de Eletromagnetismo 1. A gente está chegando no final, né? Ontem eu conversei com vocês no grupo do WhatsApp. E aí, como nós temos hoje, né, no dia 20 de outubro, uma palestra muito importante, né? Eu conversei com vocês e a maioria decidiu que queria assim assistir a aula, queria assistir a palestra, né, do Sérgio Rezende, que é um grande pesquisador aqui do nosso país. Então, eu decidi pré-gravar essa aula e está aqui essa aula pré-gravada para vocês. O que a gente vai discutir hoje é a continuação, né, do que nós discutimos na última aula, que é a adaptação das equações de Maxwell para campos não estáticos, né, para campos dinâmicos. Não necessariamente ainda são campos eletromagnéticos, mas para campos que variam no tempo. Então, qual foi o ponto onde a gente parou, né? A gente viu que as equações, as leis de Gauss, né, se mantinham, né? Então, a lei de Gauss para a eletrostática e a lei de Gauss para magnetostática, elas também são válidas para a eletrodinâmica, né? Elas se mantêm. A gente fez uma adaptação, né? A gente fez uma adaptação na lei da conservação do campo elétrico, né? Do campo elétrico conservativo, que deveria ser igual a zero para campos eletrostáticos, mas agora que a gente está trabalhando com campos eletrodinâmicos, ela vai ser igual à variação de B com o tempo, né? E essa nova lei aqui a gente chamou de lei de Faraday. Ela tem a ver com a indução, né? Com a indução de corrente causada pela variação do campo magnético. E essas duas aqui são o que a gente chama de lei de Gauss. Certo? Para a eletrostática e para a magnetostática. Beleza. Falta a última das equações, né, que é a lei circuital de Ampère. A lei circuital de Ampère, na sua forma diferencial, né, diz que o rotacional de H é igual à corrente J, né, a densidade de corrente de condução. Beleza. A gente vai confrontar esta lei aqui com a lei da continuidade. E isso vai fazer com que seja necessária a introdução de um novo termo, de uma nova corrente. A gente vai ver isso agora. Então vamos lá. O que diz a lei circuital de Ampère? Lei circuital de Ampère. A gente pode escrever ela nessa forma aqui diferencial, mas também pode escrever na forma integral, que é a circulação de H ao longo de uma linha, ela deve ser igual à corrente envolvida. Beleza. Então, se eu tenho em um ponto do espaço aqui uma corrente I, e eu faço uma curva em torno de I, qualquer que seja essa curva, né, uma curva L, se eu faço a integral de HdL ao longo dessa curva aqui, certo? Esse somatório ao longo da curva deve ser igual à corrente envolvida. Essa corrente envolvida pode ser também, ó, a integral numa superfície de JdS. Beleza. Mas isso a gente está observando aqui para uma corrente eletrostática, isso é, eu não tenho acúmulo de cargas ao longo dessa linha. Todas as cargas que entram aqui, as minhas partículas, que podem ser elétrons, entram por um lado do meu condutor, acabam eventualmente saindo aqui do outro lado do condutor. Ou eu posso também pensar que, para cada carga que entra na minha região condutora, eu tenho também uma carga que sai da região condutora para uma outra direção. Vamos imaginar agora outra situação, uma situação em que eu tenho um acúmulo de cargas. Por exemplo, um capacitor. Capacitor de placas paralelas, em que eu tenho uma corrente aqui constante I. Vamos supor que esse capacitor aqui tem uma capacitância infinita, ou seja, ele não tem uma limitação, né, com relação à sua carga. A gente pode continuar carregando ele indefinidamente.
A gente sabe que, como esta região interna do capacitor aqui é uma região dielétrica, não há corrente elétrica aqui no meio. Então nós temos um problema de continuidade aqui, né? Para onde vai essa corrente I? Essa corrente I, ela se acumula nas placas do capacitor, né? Aqui nesse caso, eu posso ter um acúmulo, por exemplo, de cargas negativas em um dos lados do capacitor e um acúmulo de cargas positivas, né? Do lado contrário. Só que aqui no caso, vamos supor que isso seria para a corrente elétrica, né? Para a corrente eletrônica. Vamos supor que eu estou tendo uma corrente convencional, certo? Então, no caso da corrente convencional, ele aponta no sentido contrário do movimento dos elétrons. Então, eu estou removendo elétrons dessa placa, da placa que está mais em cima aqui. Então, eu tenho como resultado um excesso de lacunas, né? Cargas positivas na minha placa superior e cargas negativas na minha placa inferior. Então, vai haver aqui uma certa quantidade de carga e a minha variação de carga com o tempo vai ser proporcional a essa corrente, né? Tanto que a gente expressa aí como variação da carga com o tempo. Então, é esta mesma variação de carga que vai acontecer aqui. Não na forma de uma corrente elétrica, mas na forma de uma variação da quantidade de carga armazenada nessa placa no tempo. Beleza. Ok. Agora vamos olhar com relação às equações, né? Eu sei que a minha lei circuital de Ampère é igual ao meu J. Ok, beleza. Só que o que acontece se eu observo aqui, ó, um ponto na minha superfície, aqui no meu eletrodo do meu capacitor? Eu estou tendo um acréscimo de ρV, né? Eu estou tendo um acréscimo da minha densidade volumétrica de cargas. Que pode ser também aqui, nesse caso particular, pode ser expresso como uma densidade superficial, mas enfim, aqui vai ser densidade volumétrica porque a gente quer um caso mais geral. Esse acréscimo, ele acontece por conta da minha densidade de cargas. Esse acréscimo na densidade de cargas acontece por conta de uma corrente que está entrando, né, neste ponto aqui. Então a gente pode dizer que existe uma corrente entrando numa certa região do espaço, mas ela não está saindo. Então isso equivale ao divergente de J. Por quê? Eu estou observando uma região do espaço em que vai acontecer acúmulo de carga e tem densidades de corrente entrando e essa densidade de corrente ela não sai, né? Existem linhas do vetor densidade de corrente entrando nesse ponto do espaço sem que haja linhas saindo. Então é óbvio que aqui vai acontecer acúmulo de cargas. Essas cargas que estão sendo transportadas por esta corrente estão sendo acumuladas no interior desse espaço. A gente pode associar aqui essa operação com o divergente de J nesse ponto. Vocês devem lembrar que o divergente é o fluxo do campo, é o limite, né, do fluxo por unidade de volume, quando esse volume tende a zero. Esse cara daqui é o divergente de J. Então a gente sabe que o divergente de J vai ser proporcional à variação da quantidade volumétrica de densidade de carga dentro daquele espaço. A gente coloca aqui um sinalzinho de menos para indicar que quando o meu divergente é positivo, isso é, quando o meu campo J, a densidade de corrente, ela sai do ponto de observação, a minha quantidade de carga, ρS, diminui. Certo? Quando o meu J, né, meu divergente de J é positivo, a minha corrente... Quando o meu divergente de J é positivo, a minha quantidade de carga diminui. Certo? Então, essa é a relação. Por isso, a gente tem um sinal negativo. Beleza. A gente já apresentou essa equação anteriormente e a gente chama essa equação de equação da continuidade. Equação
da continuidade. Certo? Ela aponta para a continuidade da existência das cargas elétricas. Isso eu não consigo excluir cargas elétricas, eu não consigo destruir cargas elétricas. Se eu estou tendo uma diminuição da minha concentração de cargas, é porque ela está fluindo na forma de uma corrente elétrica. Beleza. E essa primeira aqui é a lei circuital de Ampère. Vocês estão vendo aqui que a gente pode juntar as duas, né? Então, se a gente substituir a lei circuital de Ampère na equação da continuidade, a gente tem que o divergente do rotacional de H vai ser igual a menos a derivada temporal da concentração de cargas, da densidade de concentração de cargas. Nós temos um problema com essa equação, porque se você lembrar das nossas definições matemáticas, o divergente do rotacional é sempre igual a zero. E aqui nós temos um grande problema. Por quê? Porque a gente não pode garantir que sempre teremos essa condição aqui igual a zero, né? Pelo contrário, a gente acabou de mostrar aqui uma situação, no caso do capacitor, em que a minha concentração de cargas aumenta em um certo ponto, em uma certa região. Então isso aqui não pode ser verdade. A gente não pode ter essa equação. Como a equação da continuidade, né? Ela vem a partir da conservação de cargas, e a conservação de cargas não foi violada nesse problema, nós temos que revisar a lei circuital de Ampère. Ela precisa ser adaptada, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir um novo termo nesta equação. E o novo termo a gente vai chamar de JD. Esse JD a gente vai chamar de corrente de deslocamento. Por que a gente vai chamar ela de corrente de deslocamento? Porque ela está acontecendo por conta do deslocamento de cargas ρV. Então, se o meu ρV está mudando no tempo, isso significa que naquele ponto no espaço existem cargas elétricas que estão sendo deslocadas de um ponto para outro. Eu estou mudando a minha concentração de cargas. Então, estou deslocando cargas ao longo do meu espaço. Então, eu vou chamar de corrente de deslocamento. Ela vai existir em oposição à minha corrente anterior J, né? Que eu vou chamar de corrente de condução. Por que condução? Porque ela funciona como uma condutora de cargas entre dois pontos do espaço, mas sem mudar a minha concentração ρV. Então, como a gente exemplificou anteriormente, uma partícula que entra aqui nesse condutor vai corresponder a uma partícula que faz o mesmo movimento no lado contrário. Então eu estou tendo uma condução de cargas, certo? Existe todo um fluxo de cargas que sai de um ponto até o outro, se movendo aqui com uma velocidade média constante. Então eu vou chamar esse fenômeno aqui de corrente de condução e o fenômeno em que eu mudo a minha concentração de corrente de deslocamento. E a minha nova equação a minha nova lei circuital de Ampère, a gente vai escrever da seguinte forma. Então deixa eu colocar aqui, atualizando a lei circuital de Ampère. Então agora a gente vai dizer que o rotacional de H vai ser igual à minha corrente de condução mais a corrente de deslocamento. Essa parece ser uma introdução assim banal. E essa introdução aqui foi feita pelo próprio James Clerk Maxwell, que é o cientista, né, escocês que introduziu, né, essas equações como a gente conhece e chamou esse conjunto de equações de leis do eletromagnetismo e que depois ficaram
ficaram conhecidas como equações de Maxwell, porque essa pequena contribuição da corrente de deslocamento foi o que permitiu a gente deduzir, né, as equações de onda do eletromagnetismo. Então isso é muito importante. Parece uma coisa conveniente só para resolver um problema matemático, mas a gente vai ver agora que ela tem um símbolo, um significado que vai além de simplesmente evitar esse problema. Então, vamos ver agora o que acontece quando a gente aplica o divergente, né? O que acontece quando a gente aplica o divergente? Então, o divergente do rotacional de H vai ser igual ao divergente, né, de J mais o divergente da corrente de deslocamento, JD. Beleza. Aqui foi só uma aplicação matemática de uma operação que é o divergente. Beleza. A gente sabe, né, que o divergente do rotacional de qualquer vetor, seja ele estático ou não, tem que ser sempre igual a zero. A gente sabe pela equação da continuidade que o divergente da corrente de deslocamento ele tem que ser igual a menos a variação de ρv em relação ao tempo. E aqui mais o divergente de JD. Beleza. Então o que a gente tem aqui? A gente pode passar esse cara para o lado de lá e o divergente da corrente de deslocamento vai ser igual a menos ρv del ρv del t. Desculpa, aqui a gente passou para lá, vai ser um mais, né? Faltou um mais aqui, ok? Então chegamos a essa equação aqui. Beleza. Só que a gente também tem algumas outras informações sobre ρv, né? Como a gente escreveu lá em cima das equações de Maxwell, a gente sabe que ρv está ligado ao surgimento de linhas de campo elétrico. Então, o fluxo elétrico, a densidade de fluxo elétrico está diretamente ligada a ρv. Então, vamos substituir esse cara lá. Eu sei que o meu divergente da corrente de deslocamento vai ser igual à derivada temporal do divergente do vetor densidade de fluxo elétrico. Como o meu divergente, o operador divergente, ele não depende do tempo, ele depende do espaço, a gente pode inverter essas duas derivações. Lembrando que o divergente é uma derivação com relação ao espaço e essa outra derivação parcial aqui é com relação ao tempo. Então eu posso dizer que esse cara daqui é o divergente da derivada do vetor densidade de fluxo elétrico com o tempo. Isso obviamente dá para a gente o resultado de que a corrente de deslocamento é igual à derivada do fluxo elétrico em relação ao tempo. Guarde isso na sua mente e no seu coração, porque isso é uma coisa extremamente importante. Veja, a corrente de deslocamento, primeiro vamos pensar no que ela é. Ela não é uma corrente elétrica no sentido de que existe uma variação de carga naquele ponto do espaço. Ela é apenas uma compensação matemática para o acréscimo do meu campo D no tempo. Então, não necessariamente eu tenho que ter movimento de cargas naquele ponto em que eu estou observando o campo D para que exista corrente de deslocamento. Vamos voltar ao nosso caso do capacitor. Vamos voltar ao caso do capacitor. Aqui eu tenho uma corrente I, que é uma corrente de condução. Beleza. E existirá, obviamente, também a mesma corrente I de condução no lado contrário. Como a gente discutiu anteriormente, vai começar a existir um acúmulo de cargas ao longo do espaçamento aqui do meu capacitor. Se a gente considerar que a corrente I está na direção convencional, então o acúmulo de cargas vai se dar dessa forma. O que acontece? Vai existir um acréscimo no meu campo
elétrico. Cada vez que essa quantidade de cargas aumenta, o meu campo elétrico aumenta. Isso implica que existirá aqui dentro um campo elétrico que está aumentando no tempo. E, portanto, um campo, densidade de fluxo elétrico que também aumenta no tempo. Ou seja, dentro desse espaço aqui, no interior do meu capacitor, eu tenho uma corrente de deslocamento que vai ser igual à variação da minha densidade de fluxo elétrico no tempo. Isso faz com que a gente consiga expressar, né, a continuidade da corrente em todos os pontos aqui do espaço. Inclusive, é interessante a gente dar uma olhada. É interessante a gente ver o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma certa curva, certo? Uma curva L. A gente sabe pela lei circuital de Ampère que a integral de HdL nessa curva L vai ser igual à minha integral da corrente numa superfície S, certo? Só que agora vai ser de J mais JD ds. Se eu escolho a própria superfície aqui, a superfície aqui encerrada por essa linha L, então esta corrente aqui, ó, ela vai ser igual a I, certo? Porque aqui, neste condutor, eu tenho uma corrente I e não tenho nenhuma corrente de deslocamento. Mas imagine que em vez dessa superfície, eu escolha a seguinte superfície. Vamos dizer que eu escolhi essa superfície aqui, como se fosse um cesto, certo? Ela é uma superfície, deixa eu tentar desenhar ela aqui, ó, como se fosse uma tigela, certo? Como se fosse uma tigela, e ela passa exatamente entre as placas do meu capacitor. Eu posso escolher essa superfície aqui, né? Estou escolhendo como se fosse um hemisfério, certo? Uma casca hemisférica. E esse cara daqui, o meu JDDS, que é o segundo termo aqui, ó, vai ser igual à mesma corrente I. Então isso significa que a minha corrente de deslocamento nesse ponto aqui, né, no interior do capacitor, quando eu somo toda a minha corrente de deslocamento, ela tem que ser igual à minha corrente de condução. Inclusive para fazer essa equação aqui ser válida. Então vamos voltar lá na equação de Maxwell e vamos atualizar a nossa lei circuital de Ampère. A lei circuital de Ampère agora a gente vai chamar de lei de Ampère-Maxwell. Lei de Ampère-Maxwell. E eu vou somar aqui ao meu J a corrente de deslocamento. A gente viu que a corrente de deslocamento é igual, onde é que está? A derivada do D, né? Então, eu vou somar aqui, ó, derivada parcial do meu vetor densidade de fluxo elétrico em relação ao tempo. Agora sim, esse é o ponto final das atualizações das equações de Maxwell. Certo? E isso termina o que a gente tinha para ver hoje com relação às equações. Como eu prometi, ia ser um vídeo bem curto e é isso mesmo, tá? Essas são as equações de Maxwell na sua versão final. E agora, para ficar como referência para vocês, vamos dar uma olhada aqui em
todas as equações que são importantes, né, para o eletromagnetismo. Então a primeira delas são as equações de Maxwell. As equações de Maxwell, né, como a gente conhece, são, primeiro de tudo, as equações de compatibilidade. Então, quais são as equações de compatibilidade? O divergente do vetor densidade de fluxo elétrico, de densidade de fluxo magnético é igual a zero. A gente chama esse cara daqui de lei de Gauss da magnetostática, e a gente pode expressar esse cara também como a integral numa superfície fechada de B ds igual a zero. A gente também tem como equação de compatibilidade que o rotacional de E vai ser igual a menos a variação do campo magnético em relação ao tempo, né? Ou a gente também pode escrever essa equação aqui como a integral do campo elétrico numa linha fechada L vai ser igual a menos a variação do fluxo magnético BDS ao longo de uma superfície S que é encerrada por L. Aí as equações, esse cara daqui são as duas equações de compatibilidade. E as outras duas equações a gente pode chamar de equações de equilíbrio, que são o divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à minha densidade de cargas, ou na forma integral, o fluxo elétrico é igual à quantidade de carga envolvida. E a minha outra equação de equilíbrio é a lei de Ampère-Maxwell. Rotacional de H é igual ao meu vetor densidade de corrente elétrica mais a minha corrente de deslocamento, que é a variação de D com o tempo. Ou, na sua forma integral, a circulação de H ao longo de uma curva L vai ser igual à corrente envolvida por essa curva mais a corrente de deslocamento envolvida nessa curva, né? Então é a integral na superfície S de J mais derivada em D com relação ao tempo ds, em que a superfície S é limitada pela linha L. Além dessas equações aqui, tá, essas são as equações de equilíbrio. Certo? Elas apontam para a compatibilidade e o equilíbrio, né, das coisas nos espaços eletromagnéticos. Note que dessas duas equações, a gente já comentou na última aula e a gente vai retomar isso na próxima aula. Note que dessas duas equações aqui vai surgir a equação que vai dizer como é que as ondas se propagam, né? A gente tem aqui duas equações diferenciais. Quando a gente combina, elas vão resultar numa equação de segundo grau, cujas soluções são senos e cossenos, né? Beleza. Continuando, quais são as outras equações importantes, né? A gente tem a lei da força de Lorentz, a equação da força de Lorentz. Ou seja, a força exercida sobre uma partícula vai ser igual à quantidade de carga que multiplica o campo elétrico mais a velocidade dessa carga vetorial ao campo magnético. Isso aqui independe do meu campo elétrico ou do meu campo magnético serem estáticos ou dinâmicos, certo? Então essa lei continua válida. Naturalmente, né, a equação da continuidade
ela continua válida. Então, a equação da continuidade é aquela que a gente acabou de ver, que é o divergente da corrente de condução. Esse divergente será igual à variação temporal da densidade volumétrica. O que mais? A gente tem as relações constitutivas. Que relações constitutivas são essas, né? O vetor densidade de fluxo elétrico será igual à minha permissividade no vácuo vezes o campo elétrico mais o vetor polarização. A gente também pode escrever esse cara daqui como epsilon relativo vezes epsilon zero vezes E, se o meu meio é linear. O meu vetor densidade de fluxo magnético será igual a μ0 H vezes o meu vetor magnetização. Desculpa, vezes não, mais o meu vetor magnetização. Então esse cara daqui, novamente, a gente pode escrever como μr, μ0, H, caso o meu meio seja linear. E a minha densidade de corrente, ela vai ser expressa como a minha corrente de condução, que é sigma E, certo? Sigma é a condutividade do meu material vezes o campo elétrico, mais as cargas que estejam se movimentando, né? Então, vou ver a densidade de cargas vezes a velocidade dessa densidade de cargas. Esse termo aqui, esse termo independente, é conhecido como corrente... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá por aqui. Corrente de convecção. Esse termo aqui, esse último termo, né? ρVu, é a corrente de convecção. Corrente de convecção. Beleza, o que mais? A gente tem as condições de fronteira. Quem é que são as condições de fronteira, né, num campo? A gente tem que o campo elétrico no meio 1 menos o campo elétrico no meio 2 vetorial a componente normal entre os planos 1 e 2 é sempre igual a zero. Já quando eu tenho o campo magnético H1 menos H2 vetorial a componente normal entre 1 e 2, esse cara daqui vai ser igual à densidade superficial de corrente K. Quando eu tenho o vetor densidade de fluxo elétrico menos D2, agora interno meu vetor normal, esse cara daqui é igual à densidade superficial de cargas, e a diferença entre o meu vetor densidade de fluxo magnético, B1 menos B2, né? Produto meu vetor normal a essa superfície será igual a zero. Se a gente desenvolve aqui essas equações, esse cara daqui é um caso geral, escrito vetorialmente, né? Mas isso também pode ser simplificado se a gente escreve na seguinte forma. O meu campo elétrico transversal, ele permanece igual. Então, meu campo elétrico 1 transversal é igual ao campo elétrico 2 transversal. O meu campo magnético, a componente transversal do campo magnético, aliás, não é transversal, aqui é tangente, tá? A componente tangencial do campo elétrico é igual, e a subtração das componentes tangenciais do campo magnético é igual à minha densidade de corrente superficial K.
Já no caso do vetor densidade de fluxo elétrico, a subtração das componentes normais do vetor densidade de fluxo elétrico são iguais à minha superfície, a minha densidade superficial ρS. Enquanto que a minha componente normal do vetor densidade de fluxo magnético é igual entre os dois meios. Além disso, nós temos, né, uma última relação que é no interior de condutores elétricos perfeitos, né, perfect electric conductors, eu não tenho campo elétrico. Eu também não tenho densidade de corrente, né? Eu não tenho corrente de condução, portanto, eu não tenho campo magnético, já que o meu campo magnético o rotacional do campo magnético é igual a J, né, mais a corrente de deslocamento. E como eu não tenho cargas, eu também não tenho corrente de deslocamento, né? Então, por consequência, também D é igual a zero e B é igual a zero. Beleza. E eu acho que é isso. A gente vai terminando por aqui. Como eu prometi, a aula ficou bem curtinha. Vocês têm aqui um bom resumo na segunda parte do vídeo de todas as equações, aqui as equações de Maxwell, a lei da força de Lorentz, a equação da continuidade, as relações constitutivas, as condições de fronteira e o comportamento no interior de condutores elétricos perfeitos. Isso acaba o nosso estudo de eletromagnetismo do ponto de vista da construção das equações de Maxwell. Na quinta-feira nós vamos ter aula, né, juntos, presencial, né, para que a gente possa revisar tudo isso. Então essas equações que a gente discutiu hoje, eu vou revisar na quinta-feira, todas elas uma por uma, e a gente vai ver o significado de cada uma delas e vamos deduzir, né, discutir campos harmônicos, certo? Que vai dar bastante trabalho aí, mas é legal porque a gente introduz a ideia, né, de um campo variável no tempo, ok? Então a gente vai ver potenciais variáveis e campos harmônicos no tempo na quinta-feira e nós vamos encerrar nossa disciplina. Certo, pessoal? Muito obrigado e até quinta-feira.